Oiê, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo super importante porque eu vou te contar como eu comecei a trabalhar como social media, como foi o meu começo, o meu início, como foi a minha jornada. Então, acho que vai ser um vídeo super legal e eu espero que vocês gostem. Já vou logo avisando para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e indicar para outras pessoas que querem aprender sobre o universo de social media. Então, gente, eu vou voltar lá do início, quando eu comecei com os meus 19 anos. Eu tava em um momento da minha vida onde eu tava me sentindo muito perdida profissionalmente, porque eu não tinha claro o que eu queria fazer ou o que eu queria ser, né? E na minha família, toda a minha vida, né, até os meus 19 anos, eu nunca tive muitos exemplos sobre empreendedorismo. Eu nunca acreditei que eu poderia empreender algum dia, né? Ter meu próprio negócio. Eu achava que a vida era aquela coisa tradicional de você ir para a escola, ir para uma faculdade, e aí só depois começar a sua vida, né, de fato, ter sua casa, seu carro, seu trabalho. E aí na minha cabeça tinha claro isso, que eu precisava fazer uma faculdade, né, eu já tinha terminado a escola, então eu tava naquela de decidir o que fazer, quando fazer, qual faculdade fazer, enfim. E, gente, nessa época, eu trabalhava CLT numa pizzaria como recepcionista e eu ainda morava com a minha mãe, com meu irmão, mas já namorava com o João, né? O João, pra quem não sabe, é o meu noivo, meu sócio, e ele trabalha com designer gráfico. Então, ele já fazia parte desse mundo do marketing digital, do mundo da internet, e o pouco que eu sabia era por ele, sabe? Mas eu nunca tinha parado pra, de fato, entender sobre e querer fazer parte. Algumas vezes ele já falava pra mim, mas nunca era uma coisa que levava muito a sério, como eu falei, até porque eu tinha acabado de sair da escola e tava naquela cobrança toda pra fazer uma faculdade, né? Escolher uma faculdade. Até que a gente decidiu morar juntos e foi essa decisão que mudou, assim, tudo na minha vida. Comecei a empreender de fato por conta dessa decisão, né? A gente começou a morar juntos e o João sabia que eu tava me sentindo um pouco perdida nessa questão profissional. Ele virou pra mim e falou assim: amor, por que você não começa a estudar pra social media? E eu já tinha visto algumas coisas, né, sobre essa profissão. E assim, logo depois que ele falou pra me ensinar como social media, eu comecei no dia seguinte, com aulas do YouTube, com conteúdos gratuitos que eu tinha acesso, seja no Instagram, enfim, no TikTok, em várias ferramentas, né? E eu me encontrei na profissão. Eu sou uma pessoa que sempre gostou, tipo, de criatividade, sempre gostei muito de ler, de desenhar, de estar em contato com a arte. E quando eu vi, né, sobre a profissão, que é você dar vida a projetos nas redes sociais, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com sonhos diferentes, e você poder ser parceira de alguém nisso, sabe? Poder olhar para esse lado de estar ao lado do cliente, estar vivendo uma experiência e ao mesmo tempo estar prestando o seu serviço, né? De uma forma com que você gosta de estar trabalhando com as redes sociais, que eu amo, de poder estar trabalhando, criando ideias, criando conteúdos, editando vídeos. Então, trabalhar com essa parte criativa, né, me encantou muito e nesse momento eu me encontrei, assim. Consumi todos os conteúdos que eu podia, assisti todas as aulas ao vivo, nisso conciliando com o CLT. Eu trabalhava CLT e estudava também para social media, assim, muito. O horário que eu não tava trabalhando, eu tava estudando. E aí, depois que eu consumi muitos conteúdos do YouTube, muitos conteúdos gratuitos, eu fiz a formação de social media do curso do Ícaro de Carvalho, né? Ele tinha uma formação social media, e aí eu fiz essa formação e foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu entendi muita coisa, aprendi muita coisa lá mesmo. Já vinha com toda a base pronta, né, do YouTube, e ter um contato assim mais profissional, né, com o curso ali, diretamente uma formação para social media, tenho certeza que me alavancou muito o nível. Como eu falei pra vocês, o meu namorado, ele é designer gráfico e na época ele também já tinha todo esse contato com o marketing digital. Bem, ele já tinha clientes, né, como designer gráfico, ele fazia um pouco da parte social media também. Então, depois que eu peguei um pouco da base da profissão, na época que eu tava estudando, conciliando com o CLT, ele me indicou para os clientes dele, a gente começou a trabalhar juntos. Eu na parte de social media, ele na parte, né, da produção dos materiais, edição de vídeo e tudo mais. E eu digo que esse foi o meu maior diferencial, porque eu tive contato com os clientes muito cedo e eu aprendi muito na prática, né?
Então eu comecei a participar das reuniões com ele começou a me apresentar pro pessoal, me colocar nos grupos. Estava naquela época de estudar bastante, então eu conseguia estudar e colocar em prática também com os clientes. Então esse foi, assim, sem dúvidas o meu maior diferencial, né? Porque eu entendo que às vezes é muito difícil você conseguir o seu primeiro cliente como social media, né? É um desafio. E aí no meu processo eu já tive toda esse privilégio, né, do meu namorado já ter contato com clientes, já ter clientes e acabar me indicando pra ele. E aí, gente, é claro que eu não parei de estudar, eu tava conciliando muita coisa nessa época, porque eu ainda tava no trabalho como CLT, ainda tava estudando formação de social media, tava estudando outros conteúdos também e ainda tava atendendo já clientes. Então, assim, foi uma época de bastante dificuldade e uma época de muita correria, né? Porque eu trabalhava, precisava estudar, precisava atender os clientes e dar conta de tudo. Mas tudo tem um começo, né, gente? Se as coisas fossem fáceis, seria fácil demais para todo mundo conseguir empreender, conseguir realizar seus sonhos. Enfim, eu super entendo que os processos têm fases difíceis. Aí que entrou uma outra fase na minha vida, porque né? Nesse lugar que eu trabalhava, eram 2 lugares, tinha uma pizzaria e uma cafeteria. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar na cafeteria na parte da manhã e na pizzaria na parte da noite. Então eu trabalhava em 2 empregos, em 2 turnos diferentes. E aí tinha que manter o estudo e manter também os clientes. Então essa fase foi a fase que pegou muito, né? Porque eu precisei trabalhar em 2 empregos CLT e eu tinha muitas responsabilidades nesses lugares e ainda precisei manter a frequência de estudo, a frequência com os clientes e foi uma fase bem desafiadora, mas não durou muito tempo porque deu alguns problemas lá e eu acabei saindo do café na parte da manhã e ficando só na pizzaria na parte da noite. E aí tranquilizou mais porque eu tinha o dia todo ali para me dedicar para o meu trabalho como social media e para me dedicar também para os meus estudos. Então eu fiquei assim alguns meses até que em agosto, né, de 2023, eu e o João, meu noivo e sócio, a gente decidiu criar uma agência de marketing digital. Abrir a nossa empresa e abrir a nossa agência, né? A gente já tinha clientes, só que a gente não se posicionava como uma agência ainda, né? Como um negócio de fato. A gente se posicionava como eu, social media, ele, o designer, e a gente juntos trabalhando para o cliente. Então a gente falou, não, agora é hora da gente evoluir e vamos abrir a nossa agência. E aí a gente fez toda aquela parte burocrática de abrir o CNPJ da empresa, começamos a mudar as cores, criar um Instagram, criar nome, enfim, toda essa parte burocrática, né, de criar uma empresa. E a gente começou a se posicionar como agência de marketing, não somente como, né, individual, eu social media e design. E essa fase foi muito importante, muito essencial, porque eu acho que foi ela que me deu um grande objetivo e uma grande realização da primeira coisa que eu construí, sabe? Seja o nome, seja as cores, seja os ícones, o serviço prestado também. Então, foi, como eu falei, são decisões que mudam tudo, né? E a partir do momento que a gente decidiu se posicionar como agência e abrir a empresa, eu de fato entendi o que era empreender, sabe? Você querer crescer, você querer fazer aquilo acontecer. Então, logo depois que a gente tomou essa decisão, uns 2 meses depois, eu decidi sair do CLT, pedi demissão para sair e me dedicar somente ao empreendedorismo, somente à profissão social media, né? E não estava previsto sair do CLT nessa época, né? Acho que era outubro de 2023, outubro do ano passado. E eu tava planejando sair do CLT em dezembro, no final do ano. Eu queria finalizar o ano trabalhando lá pra depois sair. Era esse o meu planejamento. Só que as coisas não acontecem da forma que a gente quer, então já vinha acontecendo algumas situações chatas lá no meu trabalho, que aí tava fazendo com que não fosse um ambiente tão legal quanto era antes e quanto eu gostava. E aí juntou com a agência, né, com esse projeto que a gente estava colocando pra frente, juntou a vontade de me dedicar somente à social media, a empreender, a focar no meu próprio negócio. E aí acabou juntando as duas coisas e aí eu decidi, eu e o João, em um dia, assim, a gente bateu o martelo que eu ia sair de CLT e nós íamos ficar só. O João já não era mais CLT, tá, gente? Mas eu era, então, e a gente como casal, a gente decidiu juntos isso, né? Que eu ia sair e a gente ia se dedicar somente para a agência. E foi isso que aconteceu, né? Eu pedi demissão, fiquei alguns dias cumprindo, né, o tempo lá e aí depois saí mesmo. E foi muito bom. Foi uma decisão super importante também. Esse ano foi de decisões importantes, né, gente? Como eu contei aí. Decisão de sair da casa dos pais, decisão de empreender, decisão de aceitar 2 empregos, decisão de estudar.
E, enfim, ano muito difícil, mas que foi um ano de muitas conquistas, né? Mas voltando, depois que eu pedi demissão, saí do CLT, muita coisa aconteceu, muita coisa boa mesmo, assim. A gente fechou contrato com vários clientes. Enfim, é engraçado, né? Que quando você toma uma decisão importante, várias outras coisas acontecem depois que você toma ela. E a gente fica, por que eu não tomei essa decisão antes, né? E aí logo depois que eu saí, muitas coisas boas aconteceram. A gente, como eu falei, estávamos se posicionando como agência, então muitos clientes chegaram, né, por indicação de outros clientes. E assim, a gente cresceu a agência, né, que é a Cliquei. E assim, gente, como eu tô contando essa jornada pra vocês, eu tentei simplificar e resumir, apesar que eu acho que eu ainda dei muitos detalhes, mas só pra dizer pra você que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Como eu tava falando pra vocês, foi difícil o processo, porque eu tava trabalhando como CLT, eu precisei conciliar muita coisa, foi difícil, foi cansativo. Muitas das vezes eu saía do meu trabalho na pizzaria, eu saía de lá umas 11h30 da noite, 11 horas, e eu ainda tinha que trabalhar de madrugada para poder entregar as coisas para os clientes. Até de fato pedir demissão e viver somente disso, poder fazer os meus próprios horários, poder ter mais tranquilidade nos meus processos, no meu dia a dia, nas minhas reuniões. E assim, eu sou muito, muito grata mesmo por cada pedacinho do processo e por cada fase que eu vivi até chegar aqui hoje, né, que eu posso estar contando para vocês e compartilhando a minha experiência de como foi o meu início, como foi o meu começo, para ajudar vocês de alguma forma também a se inspirarem. Se você está numa situação parecida também, de estar em um CLT e, né, estar nessa jornada dupla que é difícil, saber que eu também passei por isso, que essa fase também é necessária, também é importante para você poder valorizar depois. E quando chegar depois vai ser muito bom, né? Você vai poder usufruir daquilo que você construiu, que é mérito seu. Então, hoje eu tô aqui gravando pra vocês, hoje é uma quarta-feira e eu trabalho da minha casa, do meu conforto, tenho meu escritório, onde eu estou gravando, que essa casa aqui é a minha casa própria, minha e do meu noivo, que a gente construiu juntos, trabalhando juntos nessa vida, né, sendo sócios. E, enfim, fora várias outras conquistas que a gente teve, cada dia é uma conquista, na verdade, porque eu agradeço muito. Então, foi uma fase bem legal essa que eu tava descobrindo a profissão, descobrindo cada função, cada parte. E, enfim, gente, como eu tava falando, né, eu sou muito, muito grata à profissão social media, sou muito grata à internet por proporcionar isso, né, proporcionar o que eu vivo hoje da internet. E estou muito feliz, muito grata mesmo, porque é real, é possível. Então, igual eu tava falando, tenho certeza que tem algumas pessoas que estão assistindo, que estão começando agora, que estão se perguntando se é possível, se é verdade. E eu posso dizer claramente pra você que sim, sabe? Eu sou um exemplo vivo de uma criação que não foi ensinada a acreditar que eu poderia ter meu próprio negócio, que eu poderia empreender. Mas eu fui atrás, eu estudei, eu busquei, eu abri mão de várias coisas para poder estar aqui hoje com 20 anos gravando esse vídeo para vocês. Então, assim, sou muito grata à profissão, muito feliz e também contente de estar compartilhando com vocês também essa jornada, como eu falei, de uma forma bem resumida, mas só para vocês entenderem um pouco também de como foi o processo e se sentirem acolhidas também. E é isso, gente, mais uma aula finalizada, falando de coração mesmo, trazendo um pouco, né, da minha jornada, da minha realidade, de como foi o meu processo. Cada um tem o seu, tem os que são mais difíceis, tem os que são mais tranquilos, tem os que têm mais facilidade, mas esse foi o meu e eu quis muito compartilhar com vocês. Tá? E aí, espero que vocês tenham gostado, se identificado. Vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, das minhas redes sociais, para vocês me acompanharem por lá também, porque lá eu posto todos os dias mostrando a minha rotina como social media, minha rotina como empreendedora, o que eu faço. Então acompanhem por lá, porque vocês vão gostar, tem muito conteúdo de valor. E vou deixar as outras redes sociais também. Quero pedir que vocês deixem as sugestões de vocês aqui nos comentários dos próximos vídeos que vocês querem que eu grave. Temas, sugestões, críticas construtivas. Estou aqui para escutar vocês. E não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Beijos e até o próximo vídeo.